Eu atendi a um cliente, que olhou para minha tatuagem e disse: "É a mesma tatuagem do meu pai." Naquele momento percebi que aquele era o filho que abandonei 18 anos atrás. A bandeja escorregou das minhas mãos suadas, fazendo um barulho ensurdecedor de talheres batendo contra a mesa de madeira. Mas eu mal ouvi. O som do restaurante movimentado, as conversas, o tilintar dos pratos, tudo desapareceu. O meu mundo inteiro se resumiu àquele instante, àquele olhar. Ele era um rapaz jovem, talvez com seus 18 anos, bonito, com um rosto que me parecia dolorosamente familiar, embora eu não conseguisse entender o porquê de imediato. Ele estava sentado ali, paralisado, com os olhos fixos não no meu rosto, mas no meu pulso direito, onde a manga da minha camisa branca havia subido um pouco. Ali, na minha pele, estava a pequena tatuagem de uma âncora com as iniciais RM. Onde você fez isso?" A voz dele saiu trêmula, quase um sussurro. Ele apontava para o meu pulso com um dedo que tremia levemente. Eu tentei sorrir, o sorriso profissional de garçonete que eu usava como armadura todos os dias, mas meus lábios apenas tremeram. Recolhi rapidamente os talheres caídos, tentando ganhar tempo, tentando acalmar o coração que batia descompassado no meu peito. "Ah, isso?" Tentei fazer minha voz soar casual. "Foi há muito tempo. Uma bobagem da juventude. Uma homenagem a alguém muito especial que ficou no passado." O rapaz engoliu em seco. Ele levantou os olhos do meu pulso e encarou os meus. Vi uma tempestade naqueles olhos castanhos. Uma mistura de descrença, dor e uma raiva crescente que me fez querer recuar. "O meu pai..." ele começou, e precisou respirar fundo antes de continuar. "O meu pai tem exatamente a mesma tatuagem. No mesmo lugar. As mesmas iniciais." Foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Senti uma tontura violenta. As pernas fraquejaram e eu tive que me apoiar na mesa para não cair. Ricardo e eu. A tatuagem que fizemos juntos, jurando amor eterno, pouco antes de eu descobrir que estava grávida. Eu olhei para aquele jovem novamente, vendo-o de verdade pela primeira vez. O formato do rosto, a curva do nariz, a intensidade do olhar. Era o Ricardo, mas também era eu. Rafael? O nome escapou dos meus lábios sem que eu pudesse controlar. Era o nome que eu havia escolhido, o nome que eu sussurrava para a minha barriga. A reação dele foi imediata e devastadora. Ele se levantou bruscamente, a cadeira arrastando com violência no chão. O rosto dele, antes pálido, agora estava vermelho de fúria. As pessoas nas mesas vizinhas pararam de comer e olharam para nós, mas ele não se importou. "Não diz o meu nome." Ele sibilou, a voz carregada de um veneno que eu mesma havia plantado 18 anos atrás. "Você não tem esse direito." "Filho, por favor, eu..." Tentei me aproximar, minhas mãos estendidas em um gesto de súplica. Ele recuou como se eu tivesse uma doença contagiosa. "Filho, você me chama de filho?" Ele riu, um som seco e sem humor. "Eu não tenho mãe. A minha mãe morreu no dia em que me abandonou, no dia em que me deixou para trás como se eu fosse lixo." Ele não esperou pela minha resposta. Ele se virou e saiu do restaurante a passos largos, sem olhar para trás nenhuma única vez. Eu fiquei ali, parada no meio do salão, com as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto, sentindo o peso de 18 anos de culpa desabarem sobre mim de uma só vez. Aquela noite, no meu pequeno quarto alugado, eu não dormi. Encolhida na cama, abracei meu próprio corpo, sentindo o frio que vinha de dentro da alma. A imagem do rosto do Rafael, cheio de ódio, não saía da minha cabeça. Minha mente voltou no tempo. Eu tinha apenas 17 anos. Era uma menina assustada, sozinha, com um bebê nos braços que não parava de chorar. O Ricardo trabalhava o dia todo para tentar sustentar a gente. Eu me sentia incapaz, inútil. A tristeza tomou conta de mim de um jeito que eu não conseguia explicar. Eu olhava para o meu filho e sentia que eu era um perigo para ele. O medo de não ser boa o suficiente, o medo de falhar, a certeza distorcida de que eles seriam mais felizes sem mim. A depressão pós-parto, algo que eu nem sabia que existia na época, tinha roubado a minha sanidade. E na minha mente doente de adolescente, a única solução, o único ato de amor que eu podia oferecer era desaparecer.
E foi o que eu fiz. Deixei um bilhete. Fiz uma pequena mala e fugi, deixando para trás os 2 amores da minha vida, acreditando que estava salvando-os de mim. Agora, 18 anos depois, eu via o resultado daquela decisão. Meu filho estava vivo, era um homem feito, mas estava quebrado por dentro. E eu era a única culpada. O destino tinha me dado a chance de revê-lo, mas o preço era encarar o monstro que eu fui no passado dele. E doeu mais do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido na vida. No dia seguinte, eu mal consegui me concentrar no trabalho. Minhas mãos tremiam cada vez que eu segurava uma xícara de café. A imagem do rosto do Rafael, com aquele misto de dor e revolta, não saía da minha mente. Eu precisava saber mais. Precisava entender o tamanho do buraco que a minha ausência tinha deixado. Conversei discretamente com uma das cozinheiras do restaurante, a Dona Vera, que conhecia todo mundo na cidade. Quando descrevi o rapaz e a tatuagem, os olhos dela brilharam com reconhecimento e pena. Ela me contou que o Rafael morava com o pai, o Ricardo, numa casa simples nos fundos de uma oficina mecânica. Me contou também o que mais doeu ouvir. O Ricardo nunca tinha se casado de novo. Ele tinha criado o menino sozinho, trabalhando de sol a sol, com as mãos sujas de graxa e o coração fechado para o mundo. Aquela informação foi como uma facada. Eu tinha imaginado, talvez para aliviar minha própria consciência, que o Ricardo tivesse encontrado alguém que fosse a mãe que eu não consegui ser. Mas não. Ele tinha assumido o fardo sozinho. Esperei o meu turno acabar e, com o coração na boca, fui até o endereço que a Dona Vera me indicou. A oficina ficava num bairro afastado, numa rua de terra batida. O cheiro de óleo queimado e borracha encheu meu nariz antes mesmo de eu chegar ao portão. De longe, avistei o Ricardo. Ele estava debruçado sobre o motor de um carro velho, limpando as mãos num trapo encardido. O tempo tinha sido gentil com ele, mas também implacável. Via fios brancos em sua barba e rugas profundas ao redor dos olhos. Marcas de quem se preocupa demais. Respirei fundo, tentando buscar uma coragem que eu não sentia, e entrei. Ricardo, chamei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ele levantou a cabeça devagar. Quando seus olhos encontraram os meus, ele não demonstrou surpresa, apenas um cansaço infinito e uma frieza que congelou minha alma. Ele largou o trapo e caminhou até mim, parando a uma distância segura, como se eu fosse perigosa. O Rafael me disse que te viu ontem. Ele disse, a voz rouca. Não havia raiva, apenas uma decepção antiga. O que você quer aqui, Lúcia? Eu queria ver vocês, explicar. Gaguejei, sentindo as lágrimas queimarem. Ricardo soltou uma risada amarga e balançou a cabeça. Explicar? 18 anos, Lúcia. 18 anos de silêncio. Você não tem o direito de aparecer agora e querer explicar nada. Ele cruzou os braços, as mãos calejadas apertando os bíceps, como se tentasse se segurar. Sabe o que eu disse a ele? Ricardo continuou, dando um passo à frente, sua voz ganhando um tom de acusação. Durante todos esses anos, quando ele chorava perguntando pela mãe, eu disse que você estava doente, que você teve que ir embora para se tratar. Eu tentei proteger a sua imagem. Eu tentei fazer com que ele não te odiasse. Eu disse que você partiu por problemas de saúde, que a culpa não era dele. As lágrimas escorreram livremente pelo meu rosto agora. Eu não sabia disso. Eu achava que ele me odiaria, que falaria mal de mim. Mas ontem, Ricardo suspirou, olhando para o chão. Ontem ele te viu. Viu que você está viva, saudável, trabalhando. Viu que a doença que te afastou dele não te impediu de viver a sua vida. Agora, Lúcia, ele não sente apenas que foi abandonado. Ele sente que foi traído. Por você, que foi embora. E por mim, que menti para protegê-la. Eu sinto muito, Ricardo. Eu era uma menina. Eu estava com medo. Eu estava doente da cabeça. Tentei argumentar, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Isso não importa mais. O estrago está feito. Vá embora, Lúcia. Deixe o menino em paz. Você já fez o suficiente. Saí da oficina arrastando meus pés, mas não fui para casa. A culpa era um peso insuportável, mas pela primeira vez em anos, ela não me fez querer fugir. Ela me fez querer ficar. Nos dias seguintes, eu tentei me aproximar do Rafael. Esperei ele sair da faculdade. Tentei abordá-lo na padaria do bairro, mas a rejeição dele era um muro de concreto. Na
primeira vez, ele fingiu que não me viu. Na segunda, ele parou, olhou bem no fundo dos meus olhos e disse as palavras que ecoariam na minha cabeça para sempre. Eu não preciso de uma mãe agora. Eu precisei quando caí de bicicleta e ralei o joelho. Eu precisei quando me formei no colégio. Eu precisei nos dias das mães na escola, quando todo mundo tinha alguém e eu não. Agora? Agora é tarde. Não preciso de uma mãe que só aparece quando é conveniente para a consciência dela. Ele virou as costas e foi embora, deixando-me ali, parada na calçada, sentindo-me a menor pessoa do mundo. Mas algo mudou dentro de mim. Naquela noite, olhando para o teto do meu quarto, eu tomei uma decisão. Eu tinha fugido a vida inteira. Fugi da responsabilidade, fugi do medo, fugi da dor. Mas eu não fugiria mais. Se o Rafael não me queria por perto, eu respeitaria o espaço dele, mas não desapareceria. Comecei a frequentar os lugares onde ele ia, mas sempre de longe. Eu me tornei uma sombra silenciosa na vida dele. Via ele rindo com os amigos. Via ele ajudando o pai na oficina. Via a vida que ele tinha construído apesar da minha ausência. Eu observava, e a cada dia, meu amor por aquele rapaz crescia, misturado com a dor de saber que eu era a causa daquela mágoa profunda. Eu não sabia como consertar as coisas, mas sabia que dessa vez eu ficaria, mesmo que fosse apenas para ver a felicidade dele à distância. Eu não tinha mais o direito de ser mãe, mas tinha o dever de ser, pelo menos, uma testemunha da vida dele. E foi nessa vigília silenciosa que eu percebi que algo estava errado na oficina. O movimento tinha diminuído, e o rosto do Ricardo parecia cada dia mais preocupado. O destino estava prestes a me dar uma chance, ou terminar de destruir o pouco que restava de nós. Minha vigília silenciosa logo revelou que algo muito grave estava acontecendo. Eu sabia os horários do Rafael de cor. De manhã ele ia para a faculdade de engenharia e à tarde ajudava o pai. Mas naquela semana tudo mudou. Eu o via na oficina logo cedo, vestindo o macacão sujo de graxa, com olheiras profundas e uma expressão de cansaço que não combinava com a juventude dele. Ele não estava indo para a aula. A resposta veio através das fofocas que corriam soltas no bairro. Como garçonete, as pessoas falavam perto de mim como se eu fosse invisível. E foi assim que descobri a tragédia. O Ricardo tinha um sócio antigo, um homem em quem ele confiava há anos. Esse homem havia desaparecido do mapa, levando consigo todo o dinheiro do caixa da oficina e deixando para trás dívidas enormes com fornecedores. Eles tinham sido vítimas de um golpe cruel, mas o que partiu meu coração em 1000 pedaços foi descobrir a consequência disso. Rafael havia trancado a matrícula na faculdade. O sonho dele de ser engenheiro, o orgulho do Ricardo, tinha sido sacrificado. Ele estava trabalhando em tempo integral para tentar salvar o negócio do pai, assumindo uma responsabilidade de homem feito quando deveria estar estudando. Aquela noite, sentei na minha cama e peguei meu extrato bancário. Durante 18 anos, eu vivi como uma sombra. Eu não comprava roupas novas, não viajava, não tinha lazer. Eu trabalhava, pagava o aluguel do meu quartinho e guardava todo o resto. Era a minha forma de punição. Eu achava que não merecia desfrutar da vida que eu tinha negado ao meu filho. E centavo por centavo, aquela penitência tinha se transformado em uma quantia significativa. Eu olhava para aquele número no papel e não via dinheiro. Eu via a chance de impedir que o meu erro do passado destruísse o futuro do Rafael. Eu não podia ser mãe dele, mas podia ser a salvação anônima. No dia seguinte, procurei um advogado na cidade vizinha. Expliquei a situação com clareza. Eu queria quitar as dívidas do Ricardo, mas ele jamais poderia saber que o dinheiro vinha de mim. Invente qualquer coisa, doutor, eu implorei, apertando a bolsa contra o peito. Diga que é um ressarcimento de imposto, uma herança distante, um prêmio de loteria esquecido. Qualquer coisa. Mas meu nome não pode aparecer. Se ele souber que sou eu, ele não aceita. O advogado, um senhor de óculos grossos, pareceu comovido e concordou em ajudar. O plano parecia perfeito. O dinheiro seria transferido para uma conta judicial e repassado ao Ricardo como um acordo de uma antiga causa trabalhista fictícia que o escritório descobriu. Durante 2 dias, eu senti uma leve esperança. Imaginei o alívio no rosto do Ricardo. Imaginei o Rafael largando aquele macacão sujo e voltando para os livros. Eu não precisava do agradecimento deles.
Saber que estavam bem era o suficiente para mim, mas o destino, ou talvez a minha própria incompetência, jogou contra mim mais uma vez. Recebi uma ligação do advogado no final da tarde. A voz dele era de puro constrangimento. Dona Lúcia, sinto muito. Houve um imprevisto. Meu estômago gelou. O que aconteceu? O senhor Ricardo é muito desconfiado. Quando apresentei os documentos e o valor, ele começou a fazer perguntas técnicas. Ele questionou a origem do processo, as datas. Eu tentei contornar. Fiquei nervoso com a pressão dele e, bem, acabei deixando escapar que a cliente que estava custeando a operação queria o bem dele. Ele ligou os pontos. Ele viu o nome na pasta que estava sobre a minha mesa. Foi um erro primário. Me perdoe. Eu desliguei o telefone sentindo o mundo girar. Não demorou muito para a resposta do Ricardo chegar. Ele não veio pessoalmente, talvez porque a raiva fosse tanta que ele não confiasse em si mesmo para me ver. Ele mandou o recado através do próprio advogado. A mensagem era clara, dura e cortante como aço frio. Diga a ela que eu não estou à venda, e o amor do meu filho também não. Nós vamos sair dessa com o suor do nosso rosto, como sempre fizemos. Não quero o dinheiro sujo de culpa dela. Ricardo havia devolvido o cheque. Ele preferia ver a oficina fechar, preferia ver o filho perder o semestre na faculdade, a aceitar um centavo meu. O orgulho dele era a armadura que o manteve de pé todos esses anos, e ele não abaixaria agora, muito menos para a mulher que o abandonou. Fiquei sabendo dias depois que a situação tinha piorado. Os credores estavam ameaçando tomar as ferramentas, o que impediria eles de trabalhar. O prazo estava acabando. Ricardo estava encurralado, e o Rafael estava se matando de trabalhar, com o rosto cada vez mais triste e cansado. Eu chorei de raiva. Raiva do advogado, raiva do orgulho teimoso do Ricardo, e principalmente raiva de mim mesma. Meu dinheiro, que levei uma vida para juntar, não valia nada para eles. Mas enquanto eu secava as lágrimas, uma nova determinação surgiu. Ricardo podia recusar minha ajuda direta. Ele podia recusar minha caridade, mas ele não podia impedir a lei. Ele disse que preferia dever para estranhos a dever para mim, pois bem, eu faria com que ele não devesse mais a ninguém. Eu não ia desistir deles. Se eu não podia entrar pela porta da frente com um pedido de desculpas, eu entraria pelos fundos com a solução definitiva. Custe o que custasse, o Rafael voltaria para aquela faculdade. Era a única promessa que eu podia cumprir. Ricardo podia ser teimoso, mas ele não podia brigar com a matemática, nem com a lei. Se ele não queria aceitar meu dinheiro como um presente, eu faria com que ele não tivesse escolha. Peguei todas as minhas economias, o fruto de 18 anos de trabalho solitário e noites mal dormidas, e fui direto à fonte do problema. Passei os dias seguintes visitando cada fornecedor, cada loja de peças e cada banco onde a oficina devia dinheiro. Não foi difícil descobrir quem eram. Em uma cidade pequena, as dívidas de um homem honesto são conhecidas por todos. Peguei em cada um deles com a mesma proposta. Eu compraria a dívida do Ricardo. Eu pagaria à vista, com desconto, e eles passariam o título de cobrança para o meu nome. Para os credores, foi um alívio. Eles só queriam receber. Para mim, foi como tirar toneladas de concreto das minhas costas. Cada cheque que eu assinava, zerando minha conta bancária, me deixava mais leve. Eu não estava gastando dinheiro. Eu estava comprando a liberdade do meu filho. Quando terminei, fui ao cartório. Com todos os títulos em meu nome, fiz um documento oficial perdoando integralmente a dívida. Registrei em cartório, coloquei em um envelope pardo e mandei entregar na oficina por um motoboy, sem bilhetes, sem cartas. Apenas o documento legal que dizia que a oficina do Ricardo não devia mais nada a ninguém. Eu estava no meio do turno do almoço no restaurante, servindo uma mesa grande, quando vi o Ricardo entrar. Ele não estava com a roupa de mecânico. Estava com uma camisa passada e o cabelo penteado, mas seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ele parou na porta, procurando por mim no salão lotado. Quando nossos olhares se cruzaram, eu pedi licença aos clientes e caminhei até ele, com o coração batendo na garganta. Eu esperava gritos, esperava que ele rasgasse o papel na minha cara, mas o que vi foi um homem desmoronando. Ricardo, o homem que carregou o mundo nas costas por quase 2 décadas, começou a chorar ali mesmo, na entrada do restaurante. Por quê? Ele perguntou,
a voz falhando. Eu te disse que não queria. Eu te disse para ficar longe. Por que você fez isso, Lúcia? Você ficou sem nada. Eu não fiquei sem nada, Ricardo. Respondi, sentindo minhas próprias lágrimas caírem. Eu passei 18 anos acumulando dinheiro porque não tinha coragem de acumular memórias. Esse dinheiro era apenas papel. O que ele comprou hoje? O futuro do Rafael? Isso sim tem valor. Ricardo cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu não tenho como te pagar, ele sussurrou. Você não me deve nada. A dívida está perdoada. Considere isso os juros de 18 anos de ausência. Naquela noite, quando saí do trabalho, encontrei alguém me esperando na calçada. Não era o Ricardo. Era o Rafael. Ele estava encostado na parede, com os braços cruzados, olhando para os tênis. Quando me viu, ele desencostou e ficou me encarando. O ódio no olhar dele tinha desaparecido, substituído por uma confusão dolorosa. O pai me contou, ele disse direto. Ele disse que você limpou sua conta bancária para salvar a oficina. Disse que eu posso voltar para a faculdade amanhã. É o lugar de onde você nunca deveria ter saído, respondi suavemente. Por que você fugiu, mãe? A palavra mãe saiu estranha na boca dele, como uma língua estrangeira que ele estava testando pela primeira vez. Mas ele disse, respirei fundo, chegara a hora da verdade nua e crua. Não a versão resumida, mas a realidade. Eu estava doente, Rafael. Muito doente. Comecei, a voz embargada. Quando você nasceu, uma escuridão tomou conta de mim. Chamam de depressão pós-parto, mas na época, na minha cabeça de menina de 17 anos, parecia que eu era um monstro. Eu olhava para você e sentia um medo terrível de te machucar, de não saber cuidar, de falhar. Eu não fui embora porque não te amava. Eu fui embora porque eu te amava tanto, mas tanto, que achei que a única forma de você ser feliz era longe da minha tristeza. Eu achei que estava te salvando de mim. Rafael ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Vi uma lágrima solitária escorrer pelo rosto dele. Você errou, ele disse com a sinceridade brutal da juventude. Eu sei, foi o maior erro da minha vida. E eu paguei por ele todos os dias, acordando sozinha e indo dormir sozinha, imaginando o seu rosto. Eu não posso apagar o passado, filho. Posso devolver os natais, os aniversários, os joelhos ralados, mas eu posso garantir que o seu futuro não seja estragado pelos meus erros. Rafael deu um passo à frente, hesitante. A distância entre nós, que parecia de quilômetros, diminuiu para alguns centímetros. O pai disse que você vai almoçar com a gente no domingo. Ele disse que vai fazer lasanha. Um sorriso trêmulo apareceu no meu rosto. Eu adoraria. Mas só se você quiser que eu vá. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a tatuagem no meu pulso, igual a do pai. Eu ainda estou com raiva, ele admitiu. E não sei se vou conseguir te chamar de mãe tão cedo. Mas eu quero que você vá. Eu quero conhecer a mulher que salvou o meu sonho. Meses se passaram desde aquele dia. A vida não virou um conto de fadas instantâneo. A confiança é algo que se constrói tijolo por tijolo. E às vezes, um ou outro cai. Mas todo domingo eu estou lá. Rafael voltou para a engenharia e é o melhor aluno da turma. A oficina do Ricardo vai bem. E ele, aos poucos, voltou a sorrir, deixando de lado a amargura que o consumia. E eu? Eu continuo sendo garçonete. Continuo morando no meu quartinho. Mas agora minhas paredes têm fotos. Fotos do Rafael na faculdade, fotos do nosso primeiro almoço, fotos de uma família imperfeita, remendada, mas real. Aprendi que a maior vingança contra os erros do passado não é o esquecimento, mas a superação. Eu não recuperei os 18 anos perdidos, mas ganhei o hoje. E quando o Rafael me olha do outro lado da mesa e sorri, mesmo que timidamente, eu sei que cada centavo, cada lágrima e cada dia de luta valeram a pena. Eu não sou a mãe perfeita, mas sou a mãe que está aqui. E dessa vez, eu não vou a lugar nenhum.